minha experiência que eu tive com as medicinas da floresta lá nas aldeias do Acre, lá na floresta, tá, família? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu nome é André. Hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha experiência que eu tive lá na floresta com as medicinas da floresta, tá, família? Ayahuasca, rapé, sananga e a medicina também do cambô. Então, família, minha viagem lá pro Acre aconteceu esse ano, em 2025, que a gente tá no mês de maio, tá? Agora a gente tá no mês de outubro. Na metade do mês de outubro, né? E eu sempre tive esse sonho de estar conhecendo a floresta, de estar conhecendo, pegando um pouco mais de bagagem de informação sobre as medicinas da floresta, né? Ayahuasca, rapé, sananga, cambô. Eu já trabalho com as medicinas da floresta já tem algum tempo, já tem mais ou menos uns 10, 12 anos aí que eu trabalho com as medicinas da floresta, tá? Mas nunca tinha ido para o Acre, né? Tive lá esse ano. E depois que eu fui para lá, família, a minha vida literalmente mudou do dia pra noite. Quando eu voltei da floresta, tem um ditado lá que o pessoal fala bastante, né? Você sai da floresta, mas a floresta não sai de você, ela vem junto com você, a energia da floresta vem junto com você. E de fato veio, né, família? Logo quando eu saí daqui do estado, eu moro no estado de São Paulo, logo quando eu saí do estado de São Paulo, que eu entrei no avião e eu cheguei em Rio Branco, ali eu já senti uma energia, uma emoção muito grande de estar na floresta, de estar naquele estado do Acre que eu sempre sonhei. Que o meu objetivo, família, eu vou contar aqui nesse vídeo uma história bem interessante. O meu objetivo com essa viagem era conhecer um pouco a cultura indígena, mais profunda essa cultura tão linda, tão maravilhosa, e também ter mais conhecimento sobre as medicinas da floresta, né? Só que isso me surpreendeu, tá, família? Porque eu tinha esse objetivo bem claro em mente, né? Só que quando eu cheguei lá, eu fui direto para a aldeia do povo Nokkoi, né? Da família Varinawa lá do Acre. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu cheguei lá, família, eu tive um ensinamento de vida assim muito maior do que as medicinas da floresta, muito maior que tudo, na verdade. Um ensinamento de vida muito profundo, né? O pajé me chamou pra jantar, cheguei de tarde lá, passamos o dia, passamos um rapé e tal, ficamos lá conhecendo um pouco os chás da floresta, né, e tal. Aí nesse mesmo dia o pajé tinha janta, ele me chamou pra jantar lá na casa dele e tal, eu fui. Quando eu cheguei lá, família, tava a família do pajé toda lá, um monte de crianças, mulheres, os jovens, todo mundo jantando. Eles estavam comendo, família, arroz puro e farinha de mandioca. Só que eles comiam numa felicidade, com brilho no olhar, aquela felicidade que a gente que mora na cidade, por exemplo, quando a gente vai comer alguma coisa muito gostosa, uma picanha, uma comida que a gente gosta bastante, a gente não fica naquela felicidade, naquela emoção, feliz de comer aquele prato que a gente tanto gosta. Então eles lá na floresta, eles são assim, somente com arroz. Então aquilo para mim foi um ensinamento de vida muito grande. Eu fiquei pensando quando eu era lá atrás, quando eu era pré-adolescente, que eu cheguei até a reclamar de estar comendo arroz, feijão e ovo. Então aquilo foi um choque de realidade muito grande, né? Ver esse povo tão originário, tão espiritualizados, e eles não ligam, né? Eles tendo o que comer, eles estão felizes, eles estão em harmonia com a família. As crianças felizes, os jovens, os idosos, as mulheres, os homens, todo mundo feliz, tendo aquela partilha, podendo estar se alimentando em família, todo mundo com saúde, todo mundo bem. Então isso achei uma espiritualidade muito grande, muito avançada da parte desse povo, né, família? E também as crianças jogando. Depois no outro dia de manhã, acordei por volta das 8 horas da manhã. Quando foi mais ou menos umas 9h30, eu fui lá pra fora, né, que eu tava dormindo numa barraca. Fui lá pra fora passar um rapé e tal, as crianças estavam jogando bola. Tinha mais ou menos umas 20 crianças jogando bola, futebol. Crianças de 4 até, sei lá, 8 anos de idade. Elas estavam fazendo um campeonato com uma garrafa PET. Campeonato de futebol com uma garrafa PET. Com aquele mesmo brilho no olhar que eu falei, com aquela mesma felicidade, com aquela mesma energia, com aquela mesma satisfação de vida. Ali foi outro ensinamento de vida. Então assim, família, por que eu tô falando isso? Porque só da gente estar com esses povos
originalis, a gente sente uma disciplina, ensinamento de vida muito profundo, na verdade, né? Porque lá você aprende com os povos originários, você está aprendendo diariamente, você não para de aprender, você está sempre aprendendo sobre a sua vida, sobre os seus traumas, sobre o que passou lá atrás, sobre o futuro, sobre o presente. Então, assim, para quem não conhece a floresta e tem esse desejo de conhecer, vale super a pena. Até se você não consagra a medicina da ayahuasca, nem rapé, nem sananga, você não busca a medicina, mas só de você entrar numa aldeia, conhecer os povos originários, ver como eles vivem, você já vai ter um ensinamento de vida muito grande. Isso só, por si só, já vai ter valido a pena cada minuto, cada segundo nessa viagem, tá, família? Então, assim, sobre as medicinas da floresta, é óbvio também que eu tive, assim, as minhas experiências mais marcantes, as cerimônias mais bonitas que eu vi na minha vida foram lá, nessa mesma aldeia, né, do povo Nokkikoi. Em relação às medicinas da floresta e as cerimônias lá nas aldeias, família, para quem já consagra e quem nunca consagrou, o que eu tenho para dizer é que realmente é uma coisa assim sem igual, fora do comum, surreal, muito bonita. É muito bonita a cerimônia deles, muito marcante, muito forte. A voz das indígenas e dos indígenas, quando tá na cerimônia, cantando os rezos, fazendo o som com os tambores, com os violões, é muito bonita, vale muito a pena, família. Então, assim, pra mim, foi uma experiência, das melhores experiências que eu já tive na minha vida, foram na aldeia, foram na floresta. Os acrianos também, no modo geral, são pessoas muito gente boa, muito receptivas. Eu achei um povo muito receptivo, um povo de muita ajuda, os acrianos, né? Tanto lá na cidade, em Cruzeiro do Sul, como em Rio Branco, como na floresta, como nas aldeias, como no Rio Croa, em vários lugares que eu passei pelo Acre. Todos eles, as pessoas, todas elas receptivas. Então, assim, os acrianos estão de parabéns. É uma viagem que vale super a pena. Super recomendo para todos, né? Independente de medicina da floresta ou não. Se você tiver a oportunidade de conhecer a floresta, vá para o Acre, conheça uma aldeia. Isso você vai ter uma bagagem de conhecimento para sua vida muito grande. Volto a repetir, não precisa usar medicina para você ter esse conhecimento, esses ensinamentos lá na floresta, tá, família? Porque a floresta já ensina por si só. A mãe natureza, a energia que a gente sente dentro da floresta lá no Acre é muito bonita, é muito real, muito vivida, muito maravilhosa, tá, família? Então foi isso, quis passar só esse relato para vocês aqui da minha experiência lá com as medicinas da floresta, não só com as medicinas, né, que eu falei, como também a experiência por si só dentro de uma aldeia. Então fica aí a dica. Quem quiser saber mais informações, família, sobre essas viagens, como que foi, lugar para ficar, entre em contato com a gente. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o nosso WhatsApp, vou deixar nossas redes sociais, Instagram, TikTok. Sigam a gente lá, a gente trabalha com as medicinas da floresta aqui no estado de São Paulo, na região do Grande ABC, em São Paulo, né? Aqui a gente fica próximo da rodovia Índio-Tibiriçá, divisa com Santo André e São Bernardo, próximo do Estância Alto da Serra, né, para quem conhece. Aqui a gente faz cerimônias tradicionais indígenas quase todos os finais de semana, né? Quando a gente não está fazendo aqui, a gente está realizando alguma cerimônia para fora. A gente está aqui no presente momento agora, que eu estou gravando esse vídeo, em outubro de 2025, a gente está com o povo Xauandaua, que é o povo da Arara, aqui no nosso espaço, no Espaço Rausch, realizando cerimônia junto com a gente, tradicionais indígenas, tá? Cerimônia de muita cura, de pagelança. Então quem quiser saber mais um pouquinho, quiser conhecer o nosso espaço, entre em contato com a gente através das redes sociais, que eu passo maiores informações, tá? Gratidão para você que ficou até aqui esse vídeo. Curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá essa força pro nosso canal, para esse vídeo alcançar mais pessoas. Tá bom, família? É isso aí, gratidão e